Pronto, agora está começando a gravar, galerinha, aí vai ficar salvo. E aí, então, nós falamos das obrigações, obrigação de dar coisa certa, quando eu tenho um objeto delimitado, eu identifico qual é o objeto em si daquela contenda, aquela obrigação de dar coisa incerta, que a partir do momento que eu não tenho qual é especificadamente, eu ainda tenho que ter o número e o gênero, e a partir do momento que eu seleciono, ela deixa de ser coisa incerta. Aí nós falamos da obrigação das obrigações pecuniárias, da questão de dinheiro, a obrigação de fazer, como que funciona a ideia da obrigação de fazer, de não fazer. Então, uma positiva, uma sendo negativa. Lembrando que, no caso da responsabilidade, a gente tem que apurar se houve culpa do agente. Então, se o agente devedor ele não cumpre por culpa, ou seja, além de responder por perdas e danos, ele vai responder tanto perdas e danos quanto com a devolução do dinheiro. Então, no caso de não fazer, quando ele deixa de cumprir, ou então ele por alguma negligência, ele tem a responsabilidade dele. Então, a gente tem que analisar cada caso para verificar como que funciona a responsabilidade civil do agente em questão. Aí nós fomos para as classificações especiais. A gente pegou e falou um pouco sobre a obrigação solidária. Aí nós falamos das obrigações solidárias no sentido de que eu tenho uma pluralidade de pessoas, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Lembrando que a obrigação solidária, que foi a aula passada, quando eu tenho a pluralidade de devedor, eu posso cobrar de qualquer um deles, cobrar um montante inteiro. Aí daquele que pagou, eu posso entrar com uma ação de regresso, né? Os demais vão ter que pagar para ele. No caso da responsabilidade ativa, onde eu tenho ali vários sujeitos que são credores, se um deles receber, é importante que você tenha ali uma certidão de quitação, que tem ali um comprovante e que os demais ele tem direito de cobrá-lo, né? Porque ele recebeu o montante integral. Então, a integralidade, inclusive, é uma das características da responsabilidade solidária. Aí, além da responsabilidade solidária, nós temos ainda chamado obrigações fracionárias, que é diferente da solidariedade. Por quê? Porque a solidariedade você cobra o todo. No caso das fracionárias, cada parte, cada sujeito devedor tem um contrato que não vai estipular um montante integral como pagamento. Lembrando que solidariedade ela só pode ser prevista diante de lei ou do próprio contrato. Nas fracionárias, então, o grande diferencial da fracionária para a solidária é que na fracionária nós vamos ter o quê? A possibilidade de cobrar somente o montante especificado. Então, a gente fez um contrato aqui, tem 5 pessoas, e é uma obrigação fracionária, e cada um tem 100 mil, eu só vou poder cobrar 100 mil de cada um, e não vou poder cobrar os 500 integralmente, como é o caso da solidariedade passiva, né? E aí, sobre as demais classificações, nós temos ainda as obrigações que são facultativas, cumulativas, alternativas, e o que quer dizer isso? Vamos lá, alternativas, quando a gente tem a possibilidade de escolha. Então, a escolha fica a critério do devedor, beleza? Ressalvada a hipótese de exposição contrária, o devedor vai escolher no caso da obrigação alternativa. Então, um exemplo disso, professor. Vamos lá, eu sou um cara que vende produtos na feira. E aí, eu faço um contrato de obrigação alternativa, vai depender da época do ano. Então, eu sempre coloco 2 produtos naquele contrato. Então, pode ser feijão ou arroz, que eu preciso vender na feira. Então, eu deixo a critério do devedor a escolha. Então, ressalvada a hipótese em contrário, na obrigação alternativa, que funciona ou um ou outro, fica a escolha sempre ao devedor, ressalvada a disposição contrária. Professor, e se a coisa se perder? Bem, não tem como a coisa se perder se ela não foi escolhida ainda. Então, a gente não pode alegar que aquela coisa se perde antes da própria escolha, porque ela não foi individualizada. As obrigações, elas ainda podem ser cumulativas, vão se somando, podem ser divisíveis e indivisíveis. Divisíveis, quando eu posso fracionar, quando eu posso dividir aquela coisa. Agora, indivisível, por exemplo, a de dar um imóvel. Não tem como você dividir o imóvel. Né? Então, pela natureza dele, não tem como. Uma vaca, não tem como você dividir uma vaca. Né? Salvo se você estiver falando da carne dela. Mas, via de regra, não. E aí nós temos as obrigações ainda, que elas podem ser condicionais ou a termo. Lembrando, condicionais, futuro incerto, termo, eu tenho uma data prevista, eu tenho um momento previsto, mas em ambas as hipóteses, eu preciso que algo seja preenchido, e aí essa coisa sendo preenchida, eu vou lá e consigo atingir a minha necessidade da satisfação obrigacional. Então, pensa lá,
Ah, quando você passar na faculdade, você vai ganhar um carro. Isso seria, então, uma obrigação condicional, né? Eu não tenho um futuro certo, mas eu tenho uma condição. Quando você morrer, aí acabou, né? Porque não tem como uma pessoa receber alguma coisa se ela morreu, né? Mas vamos lá. Quando fulano de tal morrer, você ganha um carro. Então, você não sabe delimitar qual é o tempo disso. Então, por isso que a gente vai chamar de condicional. E aí, a termo é, no final do ano, no final do semestre, todos vocês vão ser aprovados se fizerem a prova. Então, assim, olha lá, eu coloquei um período. Então, a gente sabe qual é o termo dela, né? E aí, nós ainda falamos sobre obrigação de meio, obrigação de garantia e obrigação de resultado. E aí esse é muito importante que vocês tenham sempre em mente. Obrigação de meio é aquela na qual o empenho da pessoa está sendo o objeto do contrato. Então, basicamente, você contrata, você faz um contrato onde o esforço dela que é o objeto. Então, qual que seria isso, professor? O advogado, por exemplo. O advogado, você não contrata ele pelo resultado. Você contrata ele para que ele se empenhe para alcançar o resultado. Diferentemente do que a gente fala de obrigação de resultado. E a obrigação de resultado, o exemplo mais interessante que normalmente a gente costuma falar é o caso do transporte. Quando você pega um avião, você já sabe qual é o destino, você espera chegar lá. Então, basicamente, o resultado é o objeto daquele contrato. E as obrigações de garantia é quando a gente tem aquela hipótese de fiador, quando a gente tem ali alguém para garantir algo. Belezinha? Então, essas foram as percepções que a gente falou até agora sobre obrigações. Então, todas as hipóteses de obrigações nós falamos nesse momento. Beleza? Então, assim, nós conseguimos falar de basicamente todas, né, nesse primeiro momento. Agora, a gente começa a falar de algo chamado de teoria do pagamento. E vocês vão ver que essa aula vai ser super leve. Essa aula é mais tranquila, porque nós separamos aqui as questões iniciais sobre teoria do pagamento. Então, hoje nós vamos entrar na parte geral e na próxima aula nós vamos entrar na parte específica. E aí nós vamos falar de procedimentos de pagamento, aí vamos falar de consignação, subrogação, confusão e afins. Mas agora, são coisas simples, coisas muito mais simples. Desculpa, já mandei o certo aí, ó. Esse outro. Oi, perdão, tem alguma dúvida? Professor, Oi. é porque a Ana sem querer mandou o link da sala errado, que ela estava mexendo nas planilhas com os links, e ela sem querer mandou o link errado. Então, se tem alguém que precisa assistir a aula da Edilene, de Direito Tributário, a Ana mandou o link no privado para vocês. Tá, beleza. Ah, tá tendo duas aulas ao mesmo tempo, simultâneas? Para a mesma turma? Não, na verdade é porque a Ana mandou o link do nono da sala da Edilene, o seu link, na verdade, na turma do nono. Uma galera já saiu, mas acho que ainda tem alguém aqui, deixa eu ver. Kathleen, você tá ouvindo a gente? Se você estiver ouvindo, a sua sala é outra. Dá para prosseguir. Não, sem problema, não tem problema não, tamo junto. Não dá nada não. Beleza, então olha só. Nessa parte da teoria do pagamento, eu vou espelhar aqui o slide. A gente tem que agora ter a percepção um pouco. Aqui vai mudar um pouco. Na verdade, a percepção vai ser bem diferente. Porque normalmente a gente está acostumado com o quê? Com o sujeito ativo, ser o credor, o sujeito passivo, o devedor. Só que quando a gente fala de pagamento, a ideia é justamente o ato de pagar. Então, entenda que a gente vai ter uma inversão do que a gente chama de sujeito ativo para o sujeito passivo. E olha só que curioso. Quer ver? Eu vou ampliar aqui o PowerPoint. Compartilhar. Aqui. Então, olha lá. Nós vamos ter aqui que, primeira coisa, o pagamento pode ser qualquer uma dessas circunstâncias, tanto dar, fazer ou não fazer. Então, a gente tem aqui, esquece a ideia só do pagamento pela percepção monetária. O pagamento é o cumprimento daquela obrigação. Então, ela pode ser qualquer uma dessas três modalidades, tá bom? E aqui, nós vamos ter três elementos fundamentais, igual a gente falava de obrigação, só que o importante vai ser, na verdade, não é nem o importante, é o grande detalhe
né? E isso costuma cair muito em prova, né? Em especial quando a gente tem isso sendo cobrado em concurso público, porque é uma pegadinha isso aqui, se você parar para pensar. Os três elementos. Nós temos um vínculo obrigacional, que seria aquele elemento abstrato, igualzinho a gente tem no caso da obrigação, que é a questão do fundamento do pagamento, a causa do pagamento, né? E agora a gente tem aqui ó, o sujeito ativo, que é o chamado solvens, que é o devedor, e ele é o sujeito ativo do pagamento, porque quem paga é ele. Então, agora eu tenho um sujeito ativo aqui que, na verdade, é o que deve. Então, o devedor é o sujeito ativo e, enquanto o credor, o accipiens, ele vai ser o sujeito passivo. Justamente por quê? Por uma lógica muito simples, galera. Quem vai pagar é o cara que vai, de fato, realizar uma ação. Então, aqui, ele está indo pagar, ele vai fazer essa ação, portanto, ele é o sujeito ativo do pagamento. E quem estava ali, quem vai receber, quem é o credor, nosso accipiens, ele vai receber. Então, ele passa a ser o sujeito passivo. Para quem quiser acompanhar com código, está lá no 304 e seguintes. Muito provavelmente, hoje a gente deve trabalhar algo em torno de 16, 20 artigos, tá bom? Vamos lá. Sobre os sujeitos. Os sujeitos a gente vai ter como quem deve pagar. Então, em regra, nós vamos ter que o devedor ele tem que pagar, né? Então a gente sabe que sempre o principal vai ser o devedor. Só que a gente ainda pode ter uma interpretação sobre isso, porque nem sempre é o devedor que paga. Como assim, professor? Pense em vocês a hipótese de fiança. Será que às vezes é o próprio devedor que paga? Não, às vezes é o fiador. Às vezes ali é um terceiro que vai estar garantindo esse crédito. Então, nós vamos ter aqui três percepções sobre os sujeitos do pagamento, quem vai realizar esse pagamento. O primeiro caso, a gente pode falar do próprio devedor. E ele vai lá e ele pode pagar, ele pode designar uma procuração para que alguém o faça em seu nome. E aí, no caso, eu tenho um terceiro, que ele pode estar representado por uma procuração, e vai lá e paga. Ou então eu mesmo posso pagar. Nesse primeiro momento, o devedor ele seria o sujeito principal disso. Só que nós podemos ter ainda a questão do interessado e a figura do não interessado, do desinteressado. O interessado seria aquele que tem, por algum objetivo, algum interesse naquela demanda. Então, aqui eu coloco como exemplo o fiador. Mas vamos pensar, por exemplo, num casamento. E aí nós lembramos que no casamento nós temos a possibilidade dos bens estar em regime de comunhão parcial ou comunhão total. Então, ainda que a esposa ou o marido seja o devedor principal, seja de fato o devedor, entende-se que a esposa ou o marido ele pode ser um interessado também. Por quê? Porque na hora da constrição de bens móveis, aqueles que são compartilhados entre si, o patrimônio dela passa a integrar isso. Então, nessa circunstância, o que a gente tem aqui? A gente tem a possibilidade de ter um interessado que vai pagar em nome próprio ou em nome do próprio devedor. E qual é a diferença disso? A diferença disso é que, deixa eu voltar para mim. A diferença disso é que quando eu estiver fazendo um pagamento, vamos lá, um terceiro, um fiador, quando ele faz um pagamento em nome próprio, ou seja, o fiador vai lá e paga, porque ele está sendo um daqueles que vão ser prejudicados, ele está sendo um daqueles interessados diretamente, o que faz nascer para ele? Se o fiador paga, obviamente que depois ele pode ingressar com uma ação de regresso contra o devedor principal. E o que seria a ação de regresso? Igual a gente falou em solidariedade. É poder cobrar aquele valor daquele devedor principal num outro momento. Então, digamos o seguinte, eu tenho um contrato de aluguel e a Raquel é a minha fiadora. Então, Raquel, no final, se eu atrasei meus aluguéis, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai acabar sendo acionada também. Né? Eu já expliquei para vocês, tomem cuidado com o fiador. Não sejam fiadores, nem de ninguém. Salvo se for, assim, último caso na vida. Então, tu foi fiador, e aí acabou que agora você está sendo acionado judicialmente. Lembrando, no caso de ser fiador, você responde pelos seus bens de família. Né? Você responde até com seus bens de família. Então, seu apartamento pode ser penhorado, ainda que seja seu único bem de família. Então, beleza. Mas a Raquel não precisava disso, ela tinha dinheiro, e aí, quando ela foi acionada, teve uma constrição de bens. Então, vamos lá. O que seria essa constrição de bens? Já ouviram falar de Bacenjude? Já ouviu falar, Aninha? Já ouviu falar.
Então, Bacenjude é um bloqueio, é a constrição dos valores na conta. Então, foi lá e bloqueou da Raquel. Bloqueou ali 50 mil, que era o valor da dívida. Raquel estava devendo isso tudo de aluguel e bloqueou. No meu caso, eu sou o devedor principal. Até então, eu ali consegui com que essa obrigação de garantia me isentasse naquele momento de pagar. Mas e para Raquel, que teve que arcar com isso? No caso dela, que ela teve que arcar com isso, quando ela realiza esse pagamento como interessada, perceba que naquele momento que ela realiza aquele pagamento, nasce para ela um direito. Qual? Que é o direito de regresso contra mim. Agora, professor, existe então, quando você tem um interessado e que não venha a surgir o direito de regresso? Sim, é possível. Então, vamos pensar, por exemplo, nesse caso de marido e mulher. Então, nesse caso de marido e mulher, perceba que o bem ele pode estar envolto à circunstância dos dois, é um bem imóvel, que vai atingir aos dois. Então, ela pode pagar em nome alheio, ou seja, em nome do devedor principal, e aí, nesse caso, para ela não surge aquele direito inicial de regresso. Como assim, professor? Vamos lá. Então, vamos explicar aqui. Digamos que, vamos lá, a Ana que está aparecendo aí também agora. A Ana é casada comigo. E aí, no caso, eu estou sendo acionado porque eu estou devendo. E nós somos casados em regime total de bens. Só que na minha conta eu não tinha dinheiro. Fato é, se fosse haver uma ação judicial, iria ter uma constrição de bens móveis. Como a gente sabe, a comunhão total de bens, todos os bens, passados e futuros e presentes, vão se comunicar enquanto estiverem relacionados os dois. Aí, ela sabendo daquela circunstância e sabendo que poderia ser mais gravoso, que o nosso carro fosse penhorado, então ela vai lá e realiza esse pagamento em meu nome. A grande diferença é que se ela faz o pagamento em nome dela como interessada, nasce dali de pronto a obrigação, o direito de regresso. Agora, quando ela faz no meu nome, aí não tem essa necessidade do regresso. Perceba que ela é interessada, ela pagou como se a mim fosse, perdão, como se eu fosse. Então, nesse caso, ela não está pagando em nome próprio dela, ela está pagando no meu nome. E aí isso faz com que não tenha aquela necessidade, aquela cogência da ação de regresso. Tranquilos isso aí? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, galerinha, me para, tá? E aí, por fim, dessa percepção, nós temos a ideia do desinteressado. E essa do desinteressado é muito interessante, porque é uma pessoa que paga e ela não tem um interesse direto naquilo. Então, o exemplo mais comum é exatamente quando a gente tem ali um pagamento, uma assunção da dívida por um familiar, como, por exemplo, o pai. O pai paga em nome do filho. Então, ali existe um vínculo moral que faz com que aquela pessoa que não tem qualquer tipo de interesse venha a pagar. Agora, claro, entenda, o direito sabe que não é todo mundo que vai fazer isso, que não ninguém paga assim do nada, ressalvado essas ideias. Então, se você tiver com o seu material, por exemplo, aqui, eu não estou editando o PowerPoint, mas seria muito interessante que você colocasse o quê? Perdão. Que exista um vínculo moral nessa ideia do desinteressado. Porque ninguém faz algo de graça assim se não tiver alguma coisa entre eles. Então, quando um familiar paga, quando um pai paga para o filho, tem que haver ali algum vínculo, e esse vínculo tem que ser hábil a legitimar essa ideia. E aí vocês devem estar perguntando, pô, professor, o Código Civil pensou nisso? Claro. Por que o Código Civil pensou nisso? Vamos lá. Agora eu vou usar. Vamos ver. A Cananda normalmente ela sempre fica presente também. Cananda, vamos lá. Eu e você somos comerciantes. E aí nós somos comerciantes e eu sei que você está devendo para a nossa credora Raquel. E aí tu está devendo para a nossa credora Raquel e eu sei que você está ali com uma dificuldade, está com um atraso ali no pagamento. Aí eu vou lá e pago. Eu vou lá e pago a sua dívida. Nós somos concorrentes. Perceba, será que seria legítimo e será que isso não teria algum fim? Pense o seguinte, eu não poderia utilizar essa questão do seu pagamento para te difamar ou para mostrar que a sua empresa, que é concorrente da minha, está quebrada? Então, o nosso Código Civil, ele, para que eu tivesse uma figura de um terceiro desinteressado, eu tenho ali que haver algum vínculo moral. Porque se assim não fosse,
obviamente a gente poderia estar numa circunstância onde um poderia tirar proveito da situação do outro, tá bom? Mas o código ainda vai trazer outra percepção. Ele vai trazer que, além da existência desse vínculo aí, fica ressalvada essa hipótese de um terceiro pagar quando você, devedor, tiver como saldar essa dívida. Então, aí a gente fala um pouco da cessão de crédito, cessão de dívida, como que funcionaria isso, a assunção, a subrogação. Mas como a gente vai entrar num tópico próprio de subrogação, que é um procedimento especial, aí eu vou deixar para um momento mais apropriado. Mas entendam que não é tão bagunçado assim. Você não pode chegar e pagar algo do nada por alguém, porque isso pode sim gerar essa circunstância, e aí o Código Civil já se antecipou nesse sentido, falando dessa necessidade da existência desse vínculo. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Show. Beleza. Vamos compartilhar aqui de novo. Então, a gente viu a questão de quem pode realizar esse pagamento. E a quem que eu vou pagar? Né? Então, a ideia, obviamente, é que se pague ao credor, que aqui no nosso caso, lembrando, o credor aqui vai ser o sujeito passivo, a sapiens. Então, a ideia que você tem assim em mente é pagar o credor. Mas você pode pagar só o credor? Quer dizer, existe alguma possibilidade de representação? E a resposta é sim. Existe a possibilidade de representação do credor. Existe a possibilidade, professor, de eu pagar para um funcionário do credor? Sim. E se eventualmente acontecer algum golpe, o camarada foi lá e me enganou? Aí nós temos que falar, também não coloquei aqui no material, justamente para não dar todo o spoiler, né? Sobre a chamada teoria da aparência. E aí eu vou voltar para mim de novo. Porque é o seguinte, imaginem vocês que eu tenho uma empresa X, aliás, vamos fazer uma coisa mais simples. Eu tenho uma padaria. Vamos lá, padaria do Rossi. E aí eu tenho umas pessoas que trabalham para mim. Tem um uniformezinho aqui, tá lá a padaria do Rossi. E você é um cliente costumeiro. E aí vamos lá, a Ana Paula precisa pagar e a Raquel trabalhava para mim na minha padaria, ela era caixa. E aí eu sei que em certo momento nós temos ali o Carlos Eduardo, que estava devendo, e a Ana Paula, que também estava devendo. Um dia inicial, na segunda-feira, o Carlos Eduardo foi acertar, e aí acertou para a Raquel, que estava trabalhando comigo. Tranquilo. Só que no final do expediente, eu demiti a Raquel. E a Raquel sabia, demitida. A Raquel tinha ali a lista dos meus devedores. E aí, ela encontrou a Ana no dia seguinte e falou assim, Ana, quando tu for pagar, o Felipe falou que pode ser para mim em cheque. E aí a Ana vai lá e paga esse valor para a Raquel. Como que ficaria essa situação? Como que ficaria isso? Entenda, olha que interessante. E aí que eu quero que vocês anotem um preceito muito importante das relações civis, que é chamada de teoria da aparência. Quer dizer, será que aquele pagamento da Ana ele não vai valer de nada? Será que de fato ela foi enganada? Como que ficaria isso? Esse caso aqui em Brasília, não vou mentir para vocês, eu já atuei em diversos desses casos por clientes e aconteceu um bem famoso, que era sobre a questão de gás, onde um funcionário ele vestiu o uniforme depois de demitido e aí ele foi lá em todos aqueles que estavam devendo, cobrando como se fosse em nome da empresa. E aí depois, quando a empresa foi acioná-los judicialmente, falou assim, não, a gente pagou para fulano de tal. E fulano de tal tinha ido lá com o uniforme cobrar, que era a pessoa que de fato cobrava antes. Mas ele foi demitido e a empresa não tomou o cuidado de notificar os seus devedores que havia ocorrido essa demissão. E aí, então, em razão do princípio da teoria da aparência, quer dizer, aquele que paga, paga de boa fé, ele, por suposto, que ele não tinha como saber disso, né, de desvincular a imagem daquele que costumeiramente recebia. E aí, então, a gente tem a aplicação da teoria da aparência. A teoria da aparência, então, cinge-se em qual hipótese? Onde, aparentemente, a pessoa ela possui legitimidade, então a aparência faz com que exista ali um pressuposto de legitimidade para que ela pudesse receber ou representar aquela empresa naquele momento. Então, isso daí é uma das teses, assim, basilares do direito civil, que é a ideia da teoria da aparência. Tranquilo? Outro caso que eu trabalhei recentemente.
uma ação contra o hospital famoso aqui, contra o Sírio-Libanês. E aí, no momento da citação, um funcionário X recebeu a citação. E aí depois o hospital alegou que essa citação não teria sido válida, não seria justa, não seria válida, porque aquela pessoa não teria legitimidade. Só que aquela pessoa trabalhava na empresa e ela recebeu. Então, existe ali, então, todos os elementos caracterizadores da possibilidade da efetiva citação, do reconhecimento daquela citação, porque, aparentemente, por meio da teoria da aparência, aquela pessoa seria, de fato, legítima. Entende? Então, isso daí é basilar para vocês como teoria. Então, na teoria da aparência, entendam, ela pode auxiliar para isentar o devedor de uma responsabilidade quando ele paga para alguém que aparentemente pode ser aquela pessoa que tem representação, que tem a legitimidade. Agora, uma coisa muito importante, o que eu costumo sempre dizer, nós temos que ficar atentos com relação a isso, e quando o caso concreto também te der uma dica nesse sentido, é bom ficar atento. Isso já caiu na OAB, inclusive. Se eventualmente a pessoa possui todos os elementos caracterizadores da aparência, tudo bem, você pode utilizar a teoria da aparência. Agora, no mundo real, ou seja, saindo da questão da prova, é interessante que você tenha, além da aparência, alguma coisa que garanta que você de fato pagou. Quando a gente advogou, e veja, a gente advogou não foi para os clientes, nós advogamos para a empresa, no caso do gás. Vários clientes que estavam devendo, depois que ficaram sabendo que o camarada foi lá recebendo, falaram, eu também paguei, eu também paguei. Então, como que eu ia provar que aquela pessoa de fato pagou e em pagando, pagou de boa fé para aquele camarada? Então, aqueles que tinham recibo do pagamento conseguiram demonstrar que de fato pagaram. Agora, aqueles que não tinham recibo do pagamento, infelizmente não conseguiam demonstrar que de fato pagaram. Então, ali, além da ideia da teoria da aparência, ela estava presente a teoria da aparência, mas se a parte não conseguia comprovar que de fato pagou, ou seja, não tinha um recibo, então ali naquele caso nós conseguimos isentar a aplicação da teoria da aparência, por quê? Porque ainda que se houvesse aparência, não tinha nada a demonstrar que de fato foi feito um pagamento. Então, veja, ainda que nós tivéssemos ali uma causa em tese perdida, você tem que analisar para os outros elementos, não somente a teoria da aparência. Mas ali, se você olhasse com um prisma maior, você poderia ganhar uma ação. E a gente estava falando, acho que eram 32 devedores, então seria um rombo nas finanças da empresa. E aí a gente conseguiu reverter várias delas, né? E o prejuízo no final foram só de 12, né? E vários tentaram se aproveitar. E aí, além de conseguirmos a questão da manutenção da cobrança, nesse caso, quando você é pego na mentira, você ainda é responsabilizado pela má-fé processual. Então, foi do momento esse caso. Então, esse é um importante adendo para a gente poder sempre ficar atento sobre as teses, né? Bem, além então dessa ideia da teoria da aparência, nós temos outras pessoas que são legitimadas, né, a receber. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, digamos que eu sou o credor, mas se eu morrer, quem vai receber? Aí, obviamente, vão ser os meus sucessores. Então, meus sucessores, eles vão poder receber. Professor, e se o devedor que morre? Se o devedor que morre, gente, quem vai ter que arcar com essa dívida vão ser os meus sucessores igual. Só que aí tem a questão do limite da herança. Se a minha herança é de 50 mil e a minha dívida é de 100, obviamente não vai poder confundir os patrimônios. Então, o máximo que pode ser utilizado para pagar a dívida é o máximo da minha herança. Não vai atingir o patrimônio dos meus filhos. Só o patrimônio daquilo que eu deixei. Tá bom? Professor, e o caso do incapaz? Ele pode receber? Veja bem, a ideia do incapaz, você tem aqui um problema. Porque essa questão do recebimento do incapaz, se você sabe que ele é incapaz, a única forma dele produzir efeitos é se quando do pagamento é incapaz, você perceber que de fato o proveito econômico foi feito para ele. Então o código ele já tem esse cuidado. Porque se você vai pagar para uma criança, digamos que o credor era um senhor e o filho dele, que é um dos sucessores, tinha 7 anos de idade. E aí você vai pagar para uma criança de 7 anos de idade, você sabe notadamente que ele é incapaz, absolutamente incapaz. Então, o código, ele diz que os incapazes, eles não vão poder receber isso daí de pronto, salvo
se de fato ficar comprovado que o incapaz teve aquele proveito, né, para ele. Então, isso é possível também. O código traz essa disposição, essa possibilidade. Outra coisa interessante, o incapaz, ele não pode alegar incapacidade se ele quis dar uma de esperto. Então, por exemplo, ele quis utilizar a ideia de quem paga mal paga em dobro, né, que é um grande problema dentro das relações obrigacionais. Então, ele tem 15 anos, e aí ele já tem barba, já o guri já é grande, aparenta já a idade mais avançada, e aí ele não falou que tinha 15 anos, e aí como ele era um herdeiro, quando o credor foi pagar, ele ficou calado, recebeu aquilo ali. Aí depois ele fala, mas eu era incapaz, eu não poderia receber. Não, ele não pode, que é porque ele deu causa àquilo ali, aquele desconhecimento, né? Então, obviamente, a gente tem essa circunstância aí que seria afastado. Professor, eu estava lendo, e aí eu li a doutrina do Stolze, que eu recomendo para vocês, eu achei esse livro muito bom, e aí eu tenho ali o seguinte caso. Foi pago, não foi para o devedor. E aí, então, deixa eu ver quem está online para pegar como exemplo. Então, aqui no caso, a Alice recebeu em meu nome. Ela é muito minha amiga. Mas ela é uma terceira, ela não tem nada relacionado a mim. E aí a Aninha estava devendo e ela pagou para a Alice me entregar. Esse tipo de pagamento, ele é válido, professor? Veja, nesse caso, ele pode ser válido desde que seja comprovado que a Alice passou esse dinheiro para mim, que eu tive o proveito econômico dele. Então, nesse caso, é possível até que um terceiro que não esteja vinculado venha receber. Só que qual que é o grande problema aí? O grande problema é que você, numa circunstância real dessa, é muito difícil de comprovar que, de fato, houve o proveito econômico daquele que era o seu credor de fato. Então, é possível? É possível, super tranquilo. Pagou para o amigo entregar para o fulano, que era o credor principal. Isso é possível, só que a grande problemática é se eventualmente eu vou lá e falo, opa, eu não recebi não, quem foi que recebeu foi a Alice. E aí então a gente tem uma inversão do ônus, porque você que pagou errado, você que pagou mal, tem que demonstrar que esse valor foi revertido em meu proveito. Então a gente tem uma inversão do ônus da prova, e isso que dificulta a coisa. Então tem que ficar muito atento. Por quê? Porque é uma situação que pode ser cobrada, pode ser exigida de vocês, que ela pode se tornar válida, mas tem essa excepcionalidade. A gente tem uma inversão desse tipo de ônus de prova. Tranquilos? Belezinha? Alguma dúvida até esse momento? Eu estou falando muito rápido? Tá tudo tranquilo? Não? Quem tiver entrado agora, galera, eu só recomendo para dar uma olhadinha na gravação, tá bom? Quem eventualmente entrou agora. Nossa, a gente já falou 50 minutos, meu Deus. Tá bom? Às vezes eu acho que eu falo muito. Mas tá lá, já tá gravado ali. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com o vídeo de obrigações. Não sei se vai ficar tão bom, porque você vê que os tópicos desse aqui eu coloquei com menos spoiler, mas essa gravação vai ficar muito boa. Essa vai ficar do momento. Beleza. Então, tranquilo. Aqui a gente falou dos sujeitos. Aí, olha só. O que eu fiz dessa vez? Eu já coloquei os artigos. Então, eu já facilitei aquele negócio para deixar um pouco mais dinâmico, né? Na aula passada a gente falou no fim. E aí, aqui eu já coloquei os artigos logo em seguida, de acordo com cada tópico. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que o código fala exatamente sobre isso. Quando interessado na extinção da dívida, qualquer interessado pode pagá-la, usando-se o credor se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor. Tá bom. Se o credor não aceitar aquele valor, ou ele se recusar a receber daquela pessoa, ele pode colocar algo chamado de oposição. É possível fazer isso, né? Então, ele pode se recusar a receber de alguém. Se, eventualmente, ele se recusa, você, devedor, pode utilizar algum dos procedimentos para que se tenha a exoneração da sua dívida. O mais comum deles é chamado de ação de consignação em pagamento. Mas o grande tópico desse ponto aqui do artigo 304 é justamente a ideia de que quando você realiza o pagamento, ou ainda que você tenha a possibilidade de realizar, ainda que o credor se oponha a receber aquele valor, você pode buscar meios de conduzir a exoneração por meio de outros procedimentos, que é o caso da consignação e afins, que a gente vai falar mais na frente. E aí o parágrafo único diz: igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e a conta do devedor, salvo oposição deste. O que seria oposição? Oposição é você falar que você não vai receber daquela pessoa. Então, a oposição ela pode ser arguída, obviamente, por aquele que está recebendo, ou, no caso, o próprio devedor pode realizar uma oposição quando o terceiro for pagar.
que é aquele caso que a gente falou do terceiro que quer utilizar aquela dívida para ganhar alguma coisa. Então, nesse caso, a gente tem a ideia de oposição, procedimento de oposição. Só esperar a sirene aí que o pau tá quebrando. Aí o 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem o direito a reembolsar-se do que pagar, mas não subroga-se no direito do credor. Aí a gente tem que analisar o seguinte. Terceiro não interessado. Nós falamos da ideia do terceiro não interessado, que é o indivíduo qualquer, que ele vai lá e paga. Aqui nós vamos ter essa limitação, porque o primeiro, o código já vai dizer o seguinte, que se essa dívida for paga antes de ser vencida, ele nem tem o direito a reembolso. Então, digamos que a Raquel, sabendo que ela é minha concorrente, ela vai lá e quer realizar esse pagamento. Justamente para ela se valer dessa hipótese de nós sermos concorrentes e tal, ela quer tirar proveito disso. Ela vai lá e quita a minha dívida antes de vencer. Obviamente, se aquele título nem era execuível naquela época, então eu não posso permitir que aquilo ali produza os efeitos jurídicos total. E no caso, ela que pagou, ela perdeu até o direito de reembolso. Outro ponto importante que o artigo diz é o seguinte. Se eu vou lá e pago em nome de terceiro, ainda que seja a questão de ser terceiro não interessado, eu não me subrogo. Só que desgrama esse negócio de subroga aí, que agora até complicou aqui a cabeça. Subrogar é fazer vez do outro. É você tomar o lugar do outro. Então, um exemplo de subrogação é quando a gente tem o Estado, ele vai lá e se subroga na figura do devedor. Como assim, professor? Ele vai lá e entra na figura do devedor. Então, ele vai lá, ele vai fazer uma constrição do seu bem, e ele vai pegar aquele bem, ele vai subrogar, vai fingir como se ele fosse devedor e vai realizar o pagamento. Então, a subrogação é exatamente isso. É quando eu tenho uma entidade, uma pessoa, vai lá e se subroga. Ela vai lá e toma aquela vez daquela pessoa, ela toma a ideia, a vez e a personificação daquela pessoa para realizar o pagamento. Aí o 306. Se o pagamento for feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou. Então, vamos lá. O pagamento é feito por terceiro, que com desconhecimento ou oposição do devedor, o devedor estava se opondo àquela dívida, àquela questão, não obriga a reembolsar aquele que pagou. Então, quando a gente tem ali uma circunstância onde um terceiro, vamos lá, o meu concorrente vai lá e paga, ele quer pagar, mas eu já me opus ao pagamento dele. Então, meu concorrente quer pagar e eu me oponho que o meu credor receba dele. Eu faço uma oposição a esse terceiro. Então, quando tem essa oposição, se eventualmente, mesmo assim, ele escolhe pagar, aí nesse caso não tem o direito de regresso. Caramba, professor, mas o código traz de uma forma muito mais difícil. Sim, a redação do Código Civil ela é ainda muito truncada. Então, é por isso que é interessante que a gente preste mais atenção, às vezes, na fala, porque eu estou tentando traduzir para vocês exatamente esses artigos. Porque a redação é truncada, ela é, de fato, meio chata de entender, mas aí é o esquema, com o esqueminha com que a gente está falando vai facilitar bastante. E aí, por fim, só terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Olha que engraçado esse 307. É que é exatamente o exemplo de tanto que o direito, infelizmente, a concepção lá em 2002, ela trazia essa ideia de que o direito ele tinha que ser formal e a redação tinha que ser difícil porque não era para todos, se a gente parar para pensar. Se você der uma lida ali no artigo 307, vocês estão vendo essa redação ali super complicada? É basicamente o seguinte, gente, você só pode vender algo que você é dono. É simples. Você só pode vender algo que você é dono. Então, só vai ter eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar. Ou seja, só vai produzir efeito se de fato a pessoa pode alienar, se ela é proprietária. Se ela é possuidora, ela pode alienar? Não, porque o possuidor não possui o direito de venda, de alienação. Tranquilo? Então, vocês terem noção de quanto que às vezes a redação é um pouco mais truncada. Não é nem que é truncada, ela não é tão acessível. E o parágrafo único é, se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que de boa fé recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Então, vamos lá. Se eu pago em um objeto consumível, por exemplo, nós estamos falando de carne. Eu fui lá e paguei em boi, dei carne. E aí, então, o credor consumiu a carne. Nesse caso, tem como eu voltar no tempo e devolver a carne? Não tem como, galera. Aí, como não tem como, nesse caso, se existir aquela circunstância onde
a boa-fé do credor, ele recebeu, tá tudo tranquilinho. E aí, eu não poderia ter alienado aquela carne. Digamos que eu só sou um funcionário, eu sou um funcionário de um açougue. E aí, para pagar minha dívida, eu peguei e alienei algo que eu não era o proprietário. Eu era um funcionário, peguei ali aquela picanha Angus top premium e paguei a minha dívida com ela. O meu credor aceitou. Ele é obrigado? Não, ele nem é obrigado a receber aquilo, mas ele aceitou. E aí, no que ele aceitou, deu a quitação, mas eu não era de fato proprietário. E aí, então, eu não posso depois ter uma anulação desse negócio jurídico porque satisfez a dívida. E aí, agora eu tenho uma outra circunstância, que é aquela com relação ao empregado e ao patrão. Tranquilos? Belezinha? Show. Aqui é sobre a questão do pagamento, quem pode receber. Então, aqui tem que ser o 308, é a ideia de quem pode receber, que a gente vai falar do seu representante, ou da questão da ideia de reversão do proveito, que foi onde eu falei para vocês tomarem cuidado com relação de um amigo recebeu, um terceiro recebeu. Aí o 309 vai falar da questão do pagamento feito de boa fé ao credor putativo. Aí, sobre que diabo é isso de credor putativo? Aí a ideia da teoria da aparência. Vocês já tiveram direito penal, né? Já tiveram direito penal 1, não tiveram, turma? Se vocês já tiveram direito penal 1, vocês já ouviram falar em discriminante putativo, né? Ou não? Se bem que essa matéria é bem mais complexa. Normalmente é mais complicado passar ela em sala. Mas a ideia do putativo é aquele que você acredita de fato ser o credor, que é a ideia da teoria da aparência. Então, o 309 é nada mais, nada menos de que a ideia da teoria da aparência. Putativo. Quem nunca ouviu falar dessa palavra ou tinha esquecido em certo momento, eu gostaria que vocês anotassem. Putativo é a ideia, é quando você acredita que de fato aquela pessoa seria o credor. Então, credor putativo, você é induzido a pensar que ele é o credor. Você falou aí de discriminante putativa, relembra aí a gente. Vamos lá. A Ana Paula é policial e eu também sou policial. E aí eu sou um cara cheio de piadinhas horrorosas, que tem umas brincadeiras sem graça. E a Ana Paula trabalha no departamento de drogas e ela está sendo ameaçada de morte. E aí ela está chegando em casa, eu chego de moto, e aí eu saio gritando, é um assalto, é um assalto. Ela pega e me dá 2 tiros, enquanto eu estava de capacete. E aí então nós temos a legítima defesa putativa. Olha aí, ó, vocês já ouviram esse termo, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da ideia putativa, que é justamente quando a pessoa acha que se encontra naquela circunstância de legítima defesa. Aparentemente, ó, falamos de aparência de novo. Então, quando a gente falar dessa ideia putativa, é interessante que a gente lembre e faça conexão com qual princípio, qual teoria? Princípio da aparência. Tranquilos? Show. Agora que eu tô vendo, eu tô dando aula para vocês igual como eu tô dando aula em cursinho. De jeito. Fazendo conexão com os outros conteúdos. Beleza. Aí, 310 a gente vai seguir falando, não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz. Aí você já pensa assim, pô, o senhor falou disso. Se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Então, olha só, mesma coisa, redação do código truncadíssima, mas eu já expliquei isso aqui. Quer dizer, o incapaz, ele em tese, ele não pode receber, mas se tiver como demonstrar que o benefício foi feito, revertido em favor dele, tranquilo. Então, aqui o que nós temos? Inversão do ônus da prova. Você, além de pagar, você vai ter que demonstrar que o incapaz de fato teve proveito disso, né? Então, como eu já tinha falado. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se circunstâncias contrariem a presunção daí resultante. Então, assim, um funcionário, a via de regra, ele pode dar a quitação, né? Ele é autorizado a receber. Então, ressalvado algumas hipóteses onde há circunstâncias que contrariam, ou seja, por exemplo, um contrato, se você coloca no contrato que o pagamento deve ser feito em própria mão, você tem ali que a figura do legitimado não é hábil a recebê-lo. Logo, então, existe uma disposição contrária a isso. Então, ele não vai poder receber somente você, porque você já colocou no contrato. 12. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação ele oposto terceiro, o pagamento não valerá contra eles, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando ressalvado o regresso contra o credor. Professor, misericórdia, eu não entendi absolutamente nada.
Relaxa, esse é aquele típico artigo nojento que a gente tem que separar, porque ele tem um monte de informações. Então, vamos lá. Leiam comigo aqui devagar. Se o devedor pagar ao credor. Pronto, a gente já tem a circunstância. Então, você pagou. A ideia é que tivesse o quê? A quitação. Apesar de ser intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele posta ou posta por terceiro, o pagamento não valerá contra estes. Que estes? Contra a impugnação ou contra os terceiros que foram opostos, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Acho que eu entendi mais ou menos. Então vamos lá, eu tenho aqui uma figura de um terceiro, eu tenho uma figura de uma impugnação. Voltar para mim. Eu tenho ali então um terceiro e eu tenho uma impugnação. O devedor, ele vai lá e paga para o credor. E a impugnação, ou aquela penhora, continua. Porque eu tenho a figura de um terceiro. Então, nesse caso, olha só o que vai acontecer. Eu não vou simplesmente tirar essa penhora ou essa oposição. Pode ser que há ali, por exemplo, uma figura do fiador. Ana, você é minha fiadora, tá bom? Você é minha fiadora. E aí teve a constrição dos seus bens, só que você alegou uma oposição de prescrição. E aí, eu, mongolão, bobão, vou lá e faço o quê? Eu vou lá e pago. Enquanto existe ali essa defesa do meu fiador, que é o terceiro interessado. Professor, e aí então acabou a circunstância? Ops, negativo. Por quê? Porque o meu fiador foi esperto, ele arguiu que é uma prescrição, essa dívida, acabou. Então, para o meu fiador, não vai existir a ideia de, e agora, como é que funciona? O fiador, ele vai tentar demonstrar que ali ele não tinha o porquê daquele pagamento, que ele não tinha o porquê daquela constrição dos bens. Imagina que é uma situação bem grave, Raquel. Bloqueou da conta, o juiz mandou levantar, porque o fiador tem que arcar. O juiz foi lá e penhorou da conta do fiador. O credor já estava ali com o alvará. E aí o devedor vai lá e paga de novo, enquanto o fiador vai lá e coloca, ele faz uma oposição inerente ao quê? À prescrição. Então, olha que interessante. Ali o credor, ele recebeu tanto do devedor, quanto teve a ideia da penhora. E o fiador está falando, opa, negativo, eu não tenho que pagar absolutamente nada. Então, esse valor pago pelo devedor não vai isentar a responsabilidade que ele acabou de ter com o credor, com o fiador. Porque nesse caso, quando ele levantou e se ele perde a ação no final, ele vai ter que responder por essa perda da ação. Então, ele vai ter que pagar os honorários. E aí, mais, quando ele levanta esse valor e no final ele perde a ação, ele vai ter que responder por perdas e danos. E aquela questão entre o credor e o devedor, ela só subsiste no campo da moral, que eu devo, tal, mas devo, não nego, pago quando quiser. Mas juridicamente eu tenho que respeitar o quê? O prazo da prescrição. Tá vendo que essa redação, ela foi horrorosa da forma como ela foi disposta no Código Civil, mas ela é muito mais simples quando a gente traz pra gente? Só para constar uma coisa. É por isso que é difícil direito civil. Amar direito civil. Pra mim tá invertido, né? Ah, ficou invertido? Droga. Mas foi possível ler. Coloca aí de novo, que eu vou tirar uma fotinha. É por isso que é tão difícil amar direito civil. Peraí, vou até tirar uma fotinha. Ai, ai. Que absurdo. O professor aqui tá esmiuçando pra ti, ó. Do jeito mais simples possível. Adorei essa. Não, Felipe, pelo amor de Deus. Por que tem que ser tão complicado, cara? O código é de 2002. Na verdade, é complicado não só por isso, né? É complicado porque o Brasil tem uma concepção muito errada de direito civil. E assim, na verdade, se eu falasse só pelos tópicos principais, se eu não entrasse nos artigos, vocês iam ver que seria muito mais fácil. Porque, basicamente, aquele primeiro momento inicial era muito mais simples, mas muito mais simples. Por que eu estou tendo esse trabalho de entrar em artigo por artigo? Para que vocês tenham essa percepção do que está escrito de fato no código. Porque quando eu leio isso sozinho, é muito mais complicado. Você vai falar assim, meu Deus do céu, você não falou isso? Não falei, só que eu falei de outra forma. Uma forma um pouco mais simples. E na maioria das vezes, Raquel, sem brincadeira, o Código Civil é muito lógico.
ele vai trazer uma lógica muito comum. Muito comum. Se você parar para pensar, se eu tivesse pulado os artigos, você ia ver que era uma lógica assim, você ia falar que entendeu tudo. E aí, quando você fosse para o código, você ia desesperar um pouquinho, que é o normal. No Brasil, nós tivemos só 3 códigos civis, né? Então, a gente teve aqui Ordenações Filipinas, código de 1916. Então, pensa, o Brasil, 1500, aí depois 1916 e depois 2002. Então, o direito civil, de fato, aqui é complicado, tá vendo? Só teve 3. Então, já no Código Penal, não, você teve 830, teve, sabe? Tem toda uma projeção de evolução do Código Penal. Agora, o direito civil, não. Então, se você parar para pensar, em 1916 tinha uma previsão de raquetada. Sabia disso? Se a mulher desrespeitasse o marido, raquetada nela. Entende que existe essa falta de amadurecimento do Código Civil, né, em especial do direito civilista. Apesar do nosso Código de 2002 ser bem à frente, você vê que ele toma muitos cuidados. A redação ainda é ruim, porque ele não é acessível para todo mundo desse jeito que está. Isso é fato. Do jeito que ela está escrita, não é acessível para todos. Não, tem o direito constitucional, eu tinha muita dificuldade em relação à Constituição, e aí eu conseguia destrinchar com doutrina. O direito civil, eu achei que eu fosse conseguir fazer a mesma coisa, mas não, ele é um pouquinho mais complicado. Não é sempre que eu consigo. Não, é um pouquinho mais complicado. Aí é onde a escolha de um bom doutrinador é importante nesse ponto. Então, assim, ó, Venosa é muito top, maravilhoso, só que eu não recomendo para aluno, porque a redação do Venosa é truncada também. Então, assim, pegar uns caras mais novos, sabe, tipo Pablo Stozzi, Carlos Roberto Gonçalves, são doutrinadores que são ótimos para estudar direito civil. Vocês vão ver que depois de ter a matéria, você pode até comprar aquela sinopse, porque você já vai ter a base geral. Né? Então, isso ajuda, assim, depois de passar da matéria, para poder revisar, a sinopse é do momento, top. É uma redação mais fácil e tal. Então, isso realmente é circunstância aí do nosso direito civil. Mas, depois que pega o bizu também, é tranquilaço. Vocês vão ver, é porque eu acho que eu não vou dar aula de família para vocês, mas quando eu dou essa matéria, vocês vão ver que é muito do momento. Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós falamos, o primeiro ponto da aula, foram os sujeitos. Agora nós vamos falar de objeto. E aí, objeto, nós vamos ter 3 objetos que vão embasar o objeto, a coisa da redação, da obrigação. E aí, vamos lá. São 3. Exatidão, nominalismo e obrigatoriedade de moeda nacional. Professor, mas num exemplo lá, você falou que o cara pagou com carne. Beleza. Você, como credor, pode dar a quitação se for para objeto diverso, mas você não é obrigado a receber objeto diverso. Então, olha lá, o primeiro ponto que nós vamos falar é exatidão da prestação. O credor não é obrigado a receber coisa diversa da devida, mas ele pode? Pode. Então, ele pode receber coisa diversa, ele não é obrigado. Então, se eu fosse grifar alguma coisa, eu ia grifar que ele não é obrigado, mas ele pode receber. Outro ponto importante, nominalismo. O dever da quantia em dinheiro deve corresponder ao montante nominalmente escrito, exceto em caso de correção monetária. Isso daqui é a ideia de que, se o valor está previsto, eu tenho que ter algo que seja, obviamente, semelhante àquilo, ressalvadas hipóteses de correção, os juros de mora. Então, se eu coloquei que a dívida é 5 mil, eu tenho que receber 5 mil. Se eu tiver 5 mil mais juros, 5 mil mais juros. Então, tem que corresponder de forma exata àquilo que se propõe, ou seja, o valor, e exatamente naquilo que foi disposto. Professor, tinha ali 5 mil, mas eu paguei com um boi. Tá tranquilo? Tem problema? Não, desde que o credor aceite. Aí, vamos lá. A obrigatoriedade da moeda nacional. São nulas obrigações estipuladas em ouro ou moeda estrangeira em regra. Por que em regra? Porque lá atrás nós já estudamos isso, que há algumas exceções na própria lei. Então, há disposições de câmbio que você pode utilizar a moeda estrangeira, por exemplo, você pode usar o dólar, quando a gente estiver falando com transações comerciais de importação. Então, você usa o dólar. Agora, presta atenção naquilo ali. Qual é a diferença da exatidão para a obrigatoriedade da moeda nacional? Ali a gente está falando de obrigações estipuladas. Então, quer dizer, é uma coisa eu combinar com a Raquel, fazer um contrato onde ela vai me pagar em dólar. Nesse caso, essa cláusula, ela vai ser nula. Agora, se eu vou lá e coloco R$500 de dívida, e aí a Raquel me paga $300, ela pode? Se eu, credor, aceitar,
Ela pode. Então, o importante é que se lembrem disso. Se o credor aceitar, pode. Tranquilo? O que eu não posso é ter obrigações estipuladas desde o seu nascimento em moeda estrangeira ou coisa diversa. Ou valores de moeda, de ouro, entendeu? Professor, mas eu quero de fato ser pago com carne. Eu posso colocar isso no contrato? Claro que você pode, galera, não tem problema. Você já colocou qual é o objeto daquele pagamento, não tem problema nesse sentido. Tá bom? Você, credor, vai dar ali a questão do seu pagamento. Beleza? Até porque o único que pode opor sobre a questão do valor, perdão, da quitação, foi você mesmo, no meio do seu contrato. Tranquilo? Não tem pessoa que, por exemplo, eu vou vender uma vaca, vou vender minha vaca, mas aí em troca você me dá seu cavalo. Isso é moeda, gente? Claro que isso não é moeda, a gente está falando de dar coisas certas. Então, aqui nós não estamos falando de pecúnia. Então, essa questão da obrigatoriedade da moeda nacional só vai ser adstrita à ideia de obrigações desde a sua concepção sobre pecúnia, sobre valor. Alguma dúvida? Não, né? Piso tranquilo, né? Show. Aí vem, ó. Você vai ver, ó. O credor não é obrigado a receber prestação diversa, ainda que mais valiosa, a ideia da questão justamente dessa obrigatoriedade. Ainda que tenha objeto obrigação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por parte, se assim não ajustou. Então, você não é obrigado a pagar de uma forma diversa, você também não é obrigado a receber de forma diversa. Dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento. Isso aqui é muito importante. Porque quando vocês forem estudar a execução, um dos pressupostos da execução é que ela esteja vencida. Então, você deve receber na data do vencimento. Se eventualmente você receber antes, você dá a quitação antes, não tem problema, mas a regra geral é que se dê o pagamento no vencimento. Tranquilo? Professor, eu paguei depois, estava atrasado. Tudo bem, aí você só vai importar em mora, eventualmente se tiver. E se eu quis pagar antes e o credor não quis receber? Bem, ele também não é obrigado. Por quê? Porque daí você está indo a pactuação diversa. Ele pode ou não. Essa seria uma boa pergunta para colocar na prova. É lícito convencionar o aumento progressivo das prestações sucessivas? O que seria isso, professor? Que diabo é isso? Vamos lá. Prestações sucessivas, aquela que eu vou pagando mês a mês. Eu posso ter isso daí? Claro, você tem isso nos bancos quando você vai fazer um empréstimo. Você tem ali uma prestação sucessiva, um aumento sucessivo, porque vai incorrer ali sempre um aumento da sua parcelinha. 17. Quando, agora é uma que eu queria que todos vocês parassem tudo, porque o momento que a gente está vivendo é muito semelhante ao que 17 vai falar. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Galera, isso cabe agora na época da pandemia? Sim, chamada teoria da imprevisibilidade. Olha que massa esse artigo 317. Ele traz uma ideia, num primeiro momento, que você vai falar assim, professor, é para atualizar pelo credor. Só que, gente, a teoria da imprevisibilidade, ela tenta buscar uma paridade entre as partes, tanto o credor quanto o devedor. É atualizar porque alguma coisa aconteceu de forma imprevisível e que de fato, um dos dois ficou fora da balança. Então, vamos pensar, a gente não está vivendo uma pandemia? Olha uma discussão muito severa, a questão dos aluguéis. Vamos pensar aqui, os aluguéis. Como que ficam os aluguéis nessa época? Porque se você trabalha num shopping, o shopping não pode abrir. Como que funciona a questão do pagamento do aluguel do shopping? Entende? Eu não posso abrir minha loja. Existe ali uma questão de uma falta de balanço entre eles? Existe. Então, depois dessa pandemia, eu acredito que, por exemplo, o grande boom do meu escritório vai ser nas relações obrigacionais. E aí vai ser justamente por quê? Por causa da questão da ideia da imprevisibilidade dos contratos. Né? Vai haver desproporcionalidade? Claro, se você não tem entrada de dinheiro,
você está atrasando as suas contas, obviamente vai ter o quê? Um aumento naquele valor. E aí, então, nós vamos ter a teoria da imprevisibilidade, não para afastar a ideia do pagamento em todos os casos, mas para fazer o quê? Que a gente não tenha a incidência de multas por atraso, por exemplo. Entende? Então, a gente vai ter, assim, um universo agora, um universo de circunstâncias. Professor, eu sou servidor público. Se o Estado atrasar, eu posso cobrar dele? Via de regra, você vai pensar o seguinte, se o seu empregador te atrasa, você tem direito a receber, mas a teoria da imprevisibilidade que a gente está estudando em direito civil também pode ser utilizado quando da esfera trabalhista. E perceba que eu detesto o direito do trabalho, mas eu consigo verificar claramente aqui a ideia. Eu detesto o direito do trabalho. Para mim é o pior direito de todos, porque eu não sei. Porque eu não sei, eu sou ruim em direito do trabalho, por isso que eu sou chato com direito do trabalho. Mas se você gosta de direito do trabalho, parabéns. Muito provavelmente você sabe direito do trabalho. Eu não sei direito do trabalho, por isso que eu falo mal de direito do trabalho. E então, você pode utilizar a ideia da teoria da imprevisibilidade em algumas circunstâncias. Obviamente, não todas, né, gente? Vamos ser bem claros com relação a isso, né? Tem que ser bem objetivo com relação a isso. Então, a questão da imprevisibilidade dentro do direito do trabalho, obviamente, como aquilo ali é coisa do capiroto, com certeza vai ter implicações mais severas, né? Beleza. Ou é muito mais legal dar aula quando tem gente assim, sério, me motiva muito mais. Eu prefiro muito mais ver gente aparecendo, me motiva bastante. Eu acho mais divertido. Dá até para fazer piada. Eu acho mais interessante. Eu realmente gostei. E aí, novamente, aí 318 vai falar o quê? Exatamente da questão das convenções sobre pagamento em ouro ou moeda estrangeira. E a gente já viu isso, porque lá atrás já tinha um artigo falando disso, professor. Por que o código repetiu? Porque o código é chato mesmo. Esse código civil realmente ele foi muito bom à época, ele foi brilhante à época, mas ele é prolixo, ele repete diversas vezes algumas coisas, não tem problema. Vamos lá. Terceiro ponto agora importante da nossa aula. O lugar do pagamento. O lugar do pagamento, ele é simples, porque a regra, ela vai seguir inclusive uma ideia de regra processual. Quando você vai entrar com uma ação contra alguém, a regra geral é que você entre no domicílio do devedor. E de igual forma que o lugar, salvo pactuação diversa, ele vai se dar no domicílio do devedor. Então, via de regra, você paga no domicílio do devedor. Tranquilo? Então, o devedor vai realizar o pagamento no domicílio dele. Existe, agora, obviamente, hipóteses que estão previstas em contrato. E aí, no caso da previsão em contrato, e aí essa é massa para vocês, tá vendo? Não está aqui, e pode ser que cobrado em algum modelo avaliativo. Professor, no contrato, estava falando que ia ser na minha casa, que eu sou o credor. Tranquilo. E aí o devedor quer me pagar, mas ele quer me pagar lá na casa dele. O fato dele não cumprir essa regra, ela se torna a ausência de pagamento uma inadimplência? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque se foi pactuado o local do pagamento e o devedor não realiza nesse local do pagamento, então, nesse caso, ele está descumprindo o contrato. Ele não pode se valer da regra geral quando existe uma disposição contrária. Professor, qual seria a consequência disso? Vamos pensar na seguinte consequência. A Raquel está me devendo e nós pactuamos no contrato que ela iria pagar para mim aqui em Taguatinga. E ela não veio pagar aqui em Taguatinga. Ela queria que eu fosse lá para o plano piloto. E eu falei, não vai, não tem como, não tem como ir para aí. E aí, como ela descumpriu o contrato, a partir do momento que ela passa a estar devendo, ela não cumpriu na data do vencimento, o que incorre, gente? O que passa a incorrer? Multas por atraso, as moras. E nesse caso, ela não vai conseguir adimplir, portanto, incorreu no seu vencimento. Professor, mas o contrato que a gente teve foi de várias prestações e tem uma cláusula de vencimento antecipado. Aí, o problema é de quem? Da nossa devedora que descumpriu as regras sobre o lugar do pagamento. Beleza? E ainda há algumas circunstâncias, algumas exceções. Vamos lá. Quando eu tenho pluralidade de lugares, aí a escolha é do credor. Professor, a gente pode colocar isso no contrato? Pode sim colocar. E aí quem vai escolher? O credor. Aqui então inverte, né, professor? Porque na obrigação alternativa a escolha é do devedor. Mas se a gente estiver falando então de pluralidade de lugar no caso do pagamento, aí o sujeito passivo que escolhe? Exatamente. No caso de imóveis,
Aqui, quando a gente fala de obrigações de imóveis, eu queria que vocês anotassem no material que é chamado de obrigação Fórum Rei Citai. Citai se escreve assim, ó. Vou espelhar qual que é. Vou espelhar qual que é o Word aqui. Se escreve assim, ó. Escreve assim. Material da aula de prática. Citai. Então, Fórum Citai. Então, o diabo é isso. Quer dizer que aonde tiver o imóvel, ali é o local para que se tenha a ação. Beleza? Fórum Rei Citai. Show! Professor, e se aconteceu ali alguma coisa que não podia prever, um motivo grave, alheio ao devedor, e aí esse pagamento ele é realizado em outro lugar. Tem problema? Não, não tem problema, gente. Então agora, a gente está em caso de pandemia. Eu não vou poder fazer o pagamento da forma que eu fazia antes. Não tem como. Você não tem aquela mesma disponibilidade. E logo, por suposto, que nessas circunstâncias, a gente tem ali uma causa legítima para mudar o local do pagamento. Tá bom? E aí também, mesma coisa. O artigo. Regra geral. Domicílio do devedor, salvo disposição contrária ou da própria lei. Se tiver pluralidade, cabe ao credor. Se o pagamento consistir na tradição do imóvel, fórum recitar, vai ser onde está situado o imóvel. Professor, faz sentido, né? Porque não tem como você entregar um imóvel na casa da pessoa, né? Claro que não. É por isso que, normalmente, a ideia é que você faça a tradição. Isso é importante. Tradição, galera. O nosso Código Civil vai ter muito disso. Tradição não quer dizer que é, sei lá, um ritual de passagem, não. Tradição é a entrega da coisa. Então, a gente vai estudar muito isso, mas muito, em direito civil, quando a gente fala de contratos, em geral. Gente, tradição é a entrega da coisa, beleza? Então, entregou a coisa, é a tradição. Então quando se complementa o negócio jurídico? Com a tradição da coisa. Pronto. Então, isso cai demais em prova, cai muito, 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 muito. E tem que ficar atento com relação a isso. Aí 329 vai falar da questão do motivo grave, que a gente tenha um local diferenciado, sem problema. E aí, o 330 é interessantíssimo, porque vai ser o seguinte: eu tenho uma disposição no contrato. Só que se de forma constante, reiterada, eu aceito um outro local, aí então eu vou ter a minha renúncia, é chamado de renúncia tácita, quando eu tenho um pagamento reiterado no local diverso daquilo que foi pactuado. Então é uma renúncia tácita, beleza? Por quê? Porque ela não é expressa, você não escreveu diretamente isso, mas o seu ato de agir faz com que você tenha uma renúncia tácita. Beleza? Tranquilinho? Professor, Oi. o caso da renúncia, ela vale, vamos supor que o pagamento é, sei lá, em parcelas. A renúncia tácita vai para aquela parcela reiterada ou ela vai para Ela vai as para todos. demais? Digamos o seguinte, nós pactuamos aqui, Raquel, temos a relação locador-locatário. E aí Uhum. eu falo assim, não, eu vou receber na minha casa, Taguatinga. Só que aí no primeiro mês eu fui lá te visitar e você pegou e me pagou lá. Aí no segundo mês também, já tomei um café e tal. Aí no terceiro mês eu já tava lá ouvindo seu marido cantar e tomando café de novo e recebi lá também. Tá vendo que sucessivamente, reiteradamente, eu mudei o objeto do nosso contrato? De forma tácita. Só que o código ele coloca uma coisa interessante ali, que é o grande grifo. De forma reiterada. Então, se foi só uma vez, quer dizer que eu não abri mão, não. Reiterado parte do pressuposto de que tem que ser mais de uma. Beleza? Então, esse detalhe é importante. Esse detalhe já caiu na prova da OAB, inclusive, viu? Exatamente essa questão. Então, ó, reiterado, tá bom? Então, essa renúncia tácita só se dá se for de forma reiterada. É só lembrar, a conduta do devedor, ela tem ali relação direta com a renúncia ou não. Tranquilo? Beleza. Beleza, obrigada, professor. Tamo junto. Tá, depois dessa parte do tempo aqui, eu vou pegar uma água. Rapidinho.
Água e um cafezinho. Vou mostrar para vocês a minha caneca do momento. É a turma de direito aí da faculdade que me deu. Vamos lá. Tempo. Tempo do pagamento. Aqui nós vamos ter uma divisão doutrinária que vai dizer o seguinte, que ela pode ser pura ou impura. Quando a gente fala de pura, aliás, vamos falar sobre tempo. Tempo aqui, gente, é condição do pagamento. É quando vai ser realizado o pagamento. Então, vamos lá. Se eu não coloco um tempo, é uma obrigação pura. É aquela que você vai pagar. De uma forma comum. Você vai lá e paga. Você tem ali uma data de vencimento, beleza. Agora, quando a gente fala de impura, aí nesse caso da impura, a gente vai ter alguma circunstância que legitime receber. Então, quais são as duas hipóteses que a gente já falou de condicionais? Que é aquela a termo ou condição. Então, condição futuro incerto, termo futuro certo. E aí, o Código Civil ele vai colocar a excepcionalidade nesse tipo de circunstância. Que vai colocar o seguinte, olha, o credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes do vencimento do prazo estipulado no contrato ou marcado neste código, quando tiver falência do devedor ou tiver concurso de credores. Aqui, sempre, toda vez que eu dou aula de obrigações, eu vejo a galera errar quando se cobra na prova isso, mas eu não vou fazer isso. Só porque a gente não está tendo aula presencialmente, porque senão eu faria. Obviamente. Porque é o seguinte, aqui, galera, a gente está falando de obrigações com circunstâncias condicionais. Se o devedor morre, o credor, ele pode antecipar essa cobrança. Por quê? Porque ele tem o perigo de não receber. Porque o patrimônio que vai estar vinculado a esse pagamento vai ser o limite da herança. E quando a gente fala de concurso de credores, eu não estou falando de solidariedade ativa, não, gente. Eu estou falando de concurso é porque aquele camarada ali, ele tem mais de uma pessoa para quem ele deve. E aí, como eu tenho concurso, olha lá, ou de... Então, o cara não morreu e eu tenho um concurso. Eu estou falando de ou ele morre, perdão, falência, desculpa. Ele vai falir. Desculpa, gente, eu estou falando de morte aqui, mas a morte vai criar... Também é uma excepcionalidade, mas enfim. Falência do devedor. Ou então, eu tenho ali várias pessoas que estão para receber o dinheiro. A Raquel está devendo para 5 pessoas. Eu tenho um concurso de credores. Então, aquela circunstância condicional que havia ali, ela fica prejudicada. Por quê? Porque eu não sei se ele vai ter crédito. Então, aqui é uma presunção, aliás, não digo nem uma presunção, é uma tentativa de garantir com que o credor receba, independente da condição. Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Novamente, a redação do código podia ter sido muito mais fácil, porque ela quer dizer o seguinte, se o nosso devedor ele está enrolado com outro credor e já tem hipoteca, ou bem, daqueles que eram garantias, então eu posso executar antecipadamente. Então, digamos que o nosso devedor colocou como garantia um bem, só que ele está sofrendo uma ação e está sendo penhorado aquilo ali que ele me deu como garantia. Então, nesse caso, eu posso cobrar antecipadamente. E se cessar ou se tornar insuficiente as garantias de débito, fidejussórias, reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Professor, diabo de redação é essa? Vamos reduzir aqui, ó, vamos deixar mais tranquilo, vamos traduzir. Digamos que tu colocou ali o seu imóvel como garantia. Só que tu está devendo tanto, mas tanto, que aquele imóvel não basta mais para cumprir o pagamento. E aí, nesse caso, eu vou te intimar para reforçar, ou para você ampliar aquela garantia. E aí você não garante. Aí, nesse caso, eu posso cobrar antecipadamente. Tranquilos. De boinha. Massa. Então, tranquilo. Deixa eu ver como é que é o próximo slide aqui. Pronto, vamos lá. Mesma coisa. 331. Primeiro vai falar o seguinte, se você não estipulou um pagamento, uma data de pagamento, você pode exigi-lo a qualquer momento. Professor, e o cheque pré-datado? Olha que massa. Esse eu vou até voltar para mim. Cheque pré-datado, gente, nem existe na vida real. Aliás, na vida formal. Cheque pré-datado foi uma coisa que foi criado com um costume.
E aí o massa é que se você coloca ali o bom para, coloca com aquela data e você cobra antes daquele vencimento, gera o dever de indenizar porque você cobrou antes. Isso aí foi uma prática, o costume fez nascer direito. Isso aqui é aquilo que a gente assistia lá no primeiro semestre de costume ser fonte de direito, na prática. E aí o interessante é o seguinte, se o cheque não tem data, quando que você pode sacar ele? No dia seguinte. Mas se tiver data, aí você vai ter que respeitar o diabo da data. Então isso aqui é muito legal só para a gente ter esse caso. Né? Então se não tem data, você pode cobrar no dia seguinte. Aí as condicionais, ela vai ser cumprida no dia que nascer aquela obrigação, né? Cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Então, obviamente, é uma redação também um pouco mais truncada, mas é a ideia de condicionais e quando que vai ser do cumprimento, quando da ciência da existência daquela circunstância pelo devedor. Então, se a gente coloca assim, olha, se eu passar no final do ano no concurso da magistratura, a Raquel, não, Raquel não, Raquel já está devendo para todo mundo já nos nossos exemplos, a Ana Paula vai pagar para mim uma rodada de chopp, então ela passa a ser minha devedora. Então, quando no final do ano, quando eu passar no concurso, eu vou pegar e vou falar, olha, Ana, vai pagar minha rodada de chopp aí, meu rodízio de chopp. Então, nesse caso, você está sendo cientificada né, do seu débito comigo. E aí o 333, que é aquela ideia que eu já falei para vocês, que a gente falou exatamente, né, como nesse caso. E aí o parágrafo único, ele só reforça, de acordo com o próprio 333, que é a ideia de cobrar antecipadamente, que diz, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quando os outros devedores forem insolventes. Ou seja, quer dizer, eu não vou poder falar de vencimento antecipado se somente um dos devedores solidários tiver falido, enquanto os outros dois forem insolventes. Por quê? Professor, eu sei por quê. Porque você pode cobrar de todo mundo, você pode cobrar de qualquer um deles o valor integral, então não teria o porquê desse medo de não receber. Tranquilinhos? Tranquilinhos? Estão indo bem? Então, deixa eu só pegar um cafezinho, uma água, me dá só um minutinho. Vou desligar a câmera, senão o meu segredo aqui da parte de baixo vai ser revelado. Eu já volto. Só um minutinho. Literalmente um minutinho. Peraí, já volto. Voltamos. Viu como foi rapidinho? Foi só pegar um cafezinho mesmo. Vocês já viram aqui que na câmera o gato da Raquel parece um cachorro? Tanto que ele brinca. Eu nunca vi um gato tão parceiro assim, rapaz. Eu tô até pensando em ter um gato depois de ver o seu. Ele Dá pra tá brincar? indignado porque eu não tô dando atenção pra ele. Ele tá subindo na mesa porque eu não tô dando atenção pra ele. Um gato desse jeito aí eu gostaria. Ele é legal. Divertido. Ele é muito carente. Ele é muito carente. Ele tá com a gente em todos os momentos. Né, filho? Assim é legal. A gente joga a bolinha, os brinquedos pra ele, ele traz na boca e devolve na mão. Eu acho que você tinha um cachorro. Eu acho que ele tem um espírito de cachorro. Eu acho que ele pensa que é um cachorro, é verdade. Com certeza. Quando ele começar a latir aí, você me avisa que eu vou querer É um um filho dele. gato cachorro.
Andar de cachorro. Você viu o bicho ali pulando e brincando? Sozinho? Maluco. Ok. Massa. Galerinha, tá indo bem a aula? Tá tudo tranquilo? Algum de vocês tem alguma dúvida? Turma tem muita gente. Se alguém tiver dúvida, Thiago, Valmir. Tá com a sala cheia hoje. Tá, acho que tá até um pouco apertado. Mentira, brincadeira. Piadinha. Cadê o Sérgio que eu não tô vendo? Sérgio. Não deve ter acordado a tempo. Paula, eu não vou levar o Luke pra brincar com o Kadoff. Pode esquecer. Também as Lorenas. Cadê meu Xará? Xará também nunca entrou na sala. Ah, tá aqui sim. Ó, paguei a língua. Cananda, Léo. Pô, demorei tanto para aprender o nome de vocês e aí vai lá e a gente não tem aula, sacanagem. Não tem aula presencial, né? A E distância pra tamo junto. melhorar, o povo não quer. Para melhorar, o povo não quer mostrar a cara de sono, né? Aí fica complicado. Não, mas eu gostei de ver, sério mesmo. Eu tô adorando. Pelo menos as duas aí estão sempre presentes. Obrigado, Ana. Obrigado, Raquelzinho. Tá, então vamos dar sequência. Vamos lá. Beleza. Prova. Prova é o último ponto e talvez um ponto mais sensível sobre o pagamento. Prova do quê, professor? Prova da realização do pagamento. Galera, aqui a gente tem uma circunstância que é o que eu falo sempre. E aí não é só para prova, eu estou falando para a vida mesmo, gente. Quem paga mal, paga duas vezes. A chance de vocês que forem advogar, pegar na prática circunstâncias dessas aqui é assim, é patente. É muito comum. É muito comum que aconteça o diabo do pagamento errado, o pagamento equivocado. E aí você que lute com a questão da teoria da aparência para tentar manter essa questão da responsabilidade. Porque percebam que quando a gente falou do pagamento para o incapaz, você teve que provar que teve ali o proveito econômico. Então, isso é basicamente a ideia de inversão de ônus da prova. Então, aqui a questão da quitação, ela tem que existir. Você tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, qual é o meio que fala que, pô, você pagou? É a quitação. Quem que dá a quitação? De regra, o credor. Professor, se o credor não quiser me dar a quitação, como assim? Eu pedi para ele um recibo da quitação e ele não quis me dar. Você pode reter o pagamento, porque a quitação ela vai ser tão importante quanto o próprio pagamento. Porque se a pessoa não te dá a quitação, o que vai acontecer? Ela pode cobrar de novo. Então, situação prática. Não é dica não, gente, é mais um conselho. Homens, que são os maiores demandados nisso. Você tá ali tendo que pagar a famosa PA, larga de ser bobo, menino. Você vai pagar na mão da mulher pra quê? Ah, mas ela é minha amiga, ela é sua amiga até que o pau não comece a quebrar. De igual forma, mulheres, que eu sei que vocês serão todas bem-sucedidas, e se eventualmente o pai ficou com a guarda por algum motivo, entendam, sejam espertos. Ou você vincula o diabo do pagamento direto da sua conta para não ter esse problema, ou se você for pagar, faça por transação alguma coisa que te dê prova daquilo. Não me inventa de pagar em mãos, não. Porque eu já peguei tanta causa nesse sentido. Que aí depois você tem que se matar para provar que teve o pagamento para o seu cliente não ser preso por prisão civil, porque agora você não precisa esperar. Então, um mesinho já pode prender o camarada no rito da prisão. Então, fica muito atento com relação a isso, tá bom? Se tiver a recusa por parte do credor, você retém o pagamento. Você retém o pagamento e você pode consignar ele, pagar em juízo. Tranquilo também. A quitação, ela tem alguma formalidade necessária? Gente, ela não precisa estar no cartório reconhecida, não. Ela tem que ter alguns dados fundamentais, que recebeu na data tal e quem recebeu. Então, são os elementos essenciais, são os dados fundamentais. Você tem que ter, no mínimo, ali a questão de quando, o valor e quem recebeu. Então, isso daí são o que eu reputo ser essencial. Na verdade, não só eu, mas assim, a própria lei, porque você vai colocar quem foi a parte legítima que de fato recebeu, o valor e quando. Então, isso são dados básicos. Pronto. Nesse sentido, gente, vocês já poderiam já ser consultores de empresa. Porque o que tem de pessoa jurídica que faz cagada nesse sentido, vocês não têm noção
de bobagens que eles erram. E vocês veem, olha só, o tanto de artigo sobre a quitação. E vocês vão ver aqui os detalhes. O primeiro, ele vai falar sobre aquela ideia de que se não der a quitação, você pode reter, né? Você pode fazer isso por instrumento particular, lembrando que vai designar aí, ó, o valor, a espécie da dívida, o nome do devedor, quem por este pagou, tempo, lugar, com a assinatura do credor e seu representante. Professor, só tinha ali o valor, quem recebeu e a data. Quer dizer que isso não tem validade? Não, vai ter validade sim. Porque você já colocou quem recebeu, qual era o valor, quando que foi feito o pagamento. Agora, quando a gente tem ali um terceiro pagando, o nome do devedor, então Raquel pagou em nome do Felipe. Aí a Raquel vai fazer o quê? Ela vai ser esperta e vai colocar o nome dela. Por que ela vai colocar o nome dela? Porque depois ela pode entrar com uma ação de regresso contra mim, a depender da circunstância. Lembra? Então tem que lembrar disso. E aí o parágrafo único ele vai ser óbvio e vai trazer aquilo que a gente já esperava. Ainda assim, os requisitos estabelecidos nesse artigo valerá a quitação se dos seus termos ou circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Ou seja, ainda que você não siga esse modelinho, se aquele documento ali for hábil a demonstrar que teve pagamento, beleza. Então, na prática, o que eu recomendo para vocês? Que tenha valor, quando foi e assinatura de quem recebeu e de quem pagou. Pronto, acabou. Tranquilo. Por que a de quem pagou? A de quem pagou, se você quiser pagar em nome de terceiro. Se não precisar pagar disso, tranquilo também, porque daí não teria um problema, se não tiver ideia de regresso. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título. Perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título. Perdão. Não é coronavírus, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu acho. 321. Sabe qual é o exemplo mais comum disso aqui? Nota promissória ou cheque. Mas em especial a nota promissória. Por quê? Porque o cheque, via de regra, você vai sacar ali no banco. Agora, a nota promissória é o grande bizu. A nota promissória é o bizu aqui. O que é a nota promissória? Gente, a nota promissória é um título executivo extrajudicial. Professor, não mudou nada. Sem problema, vamos deixar mais claro. É um documento que vai legitimar aquela pessoa a ir direto no judiciário, te executar, e quando ele for te executar, ali não me interessa qual é a origem daquela nota promissória, porque a ação de execução por título extrajudicial, eu não tô nem aí por que existe aquela nota promissória. Eu só vou lá e vou cobrar. Então, Aninha, você foi lá e me deu uma nota promissória. Não me interessa o motivo que você me dá essa nota promissória. Tanto faz qual é o motivo que ensejou aquilo ali. Quando eu for cobrar, eu vou cobrar o valor da nota promissória. Eu vi um caso, chega a ser muito cômico. Esse foi muito engraçado. Acho que foi um dos casos mais engraçados que eu já atuei na vida. Porque era uma nota promissória de uma garota de programa. Ela aceitou como pagamento uma nota promissória. Olha que parada legal. O cara era muito comerciante. E ele não tinha dinheiro físico, mas ele tinha muito vontade de copular naquele momento, em realizar a cópula. E aí ele fez a nota promissória e ela aceitou. E aí a nota promissória, olha que legal. A nota promissória tinha um valor maior do que a hora dela. Esse caso foi muito cômico, mas muito cômico. Eu lembro que eu estava no NPJ quando a gente trabalhou isso. Eu estava estagiando no NPJ. E esse caso ficou marcado na minha cabeça. Por quê? Porque ela aceitou uma nota promissória, o valor era acho que R$600, e o programa dela era 200. E aí nós fizemos uma execução de título extrajudicial para ela, do valor integral. E aí na defesa o cara falou assim, não, mas a hora dela, o que ensejou o nascimento desse título foi a hora dela. E aí, como ele não pagou na data pactuada, ela executou o título extrajudicial. Gente, qual que é o grande problema aqui? O título estava vencido. Não me interessa se a hora dela era X ou Y. Se o cara deixou de adimplir naquele momento que estava pactuado, olha lá o que acontece. Acontece que agora ele vai ter que pagar o valor integral. Por quê? Porque em ações que versam sobre título executivo extrajudicial, eu não vou discutir o porquê da origem daquele título. Claro,
pode ser utilizado como matéria de defesa, por exemplo, uma coação, um erro? Sim, são chamados vícios de consentimento. Então, eu coloquei uma arma na cabeça da Ana e falei assim, você vai assinar uma nota promissória de R$ 10.000. Obviamente que aquilo ali vai nascer viciado. Agora, existe uma transação legal ali, literalmente uma transação legal. Que piada horrorosa, meu Deus. Desculpa, galera, não resisti. Existe uma transação legal ali. Por quê? Porque houve uma obrigação, ou seja, de fazer, não é de dar coisa certa, no caso, mas houve uma prestação de fazer, foi cumprida por uma das partes, e a outra escolheu um título executivo para pagar aquilo ali. Na data do vencimento não cumpriu, então aquele título, perfeito, produzindo efeitos de forma integral. Não foi pago. Aí agora, então, quando do momento da cobrança, eu não vou discutir a origem do título. Beleza? Então, esse caso eu lembro porque foi muito engraçado, né? E a gente ganhou a ação, então foi muito divertido participar dessa ação. Porque a audiência foi muito engraçada. A audiência foi muito engraçada. Mas é isso. Ah, pronto, agora estou sério. Pronto. Show. Professor, mas aqui não era esse o objetivo. Tudo bem, eu sei. Desculpa, eu vou voltar a ser sério agora. Se a pessoa não te devolver a nota promissória, porque você sabe que com pagamento você tem que devolver a nota promissória, ou o cheque, por exemplo, se você deu o cheque como garantia, você pode reter o pagamento. Você pode reter o pagamento até que o credor inutilize aquele título desaparecido. Então, aqui a gente tem um problema. Porque se a nota promissória não tiver o seu nome, ou não tiver alguma circunstância pessoal, fica difícil você inutilizá-la. Como assim, professor? Existem por aí algumas notas promissórias muito vagabundas, muito mal feitas. E o que eu sempre digo? Vai utilizar a nota promissória? Não tem problema, mas você precisa pelo menos de um número a individualizar aquela nota promissória, ou algo a individualizar aquela nota promissória. Porque se a pessoa não te devolve a nota promissória, qual que é o problema? Ela vai continuar para sempre funcionando, até que alguém vá lá e questione. Então, obviamente, o que eu sempre sugiro é, se você utilizou de nota promissória e a pessoa não te devolveu, você vai reter aquilo ali. Ou você vai pegar e inutilizar ela. Só que você só vai conseguir inutilizar ela se ela tiver algum elemento próprio que legitime a inutilização dela. Professor, mas o camarada, ela não tinha nada a inutilizar. E agora, o que eu faço? Você não paga, você retém o pagamento. Você faz uma notificação, você vai fazer uma notificação extrajudicial falando que só vai pagar se for entregue a nota. Ah, professor, mas ele entrou com a ação. Tudo bem, sem problema. Mas, durante a ação, você vai fazer o quê? Você vai pegar e explicar o porquê da possibilidade da retenção. Professor, mas eu deixei consignado em pagamento. Tudo bem, consignado em pagamento, você também está dando mole. Por quê? Porque você vai evitar eventual mora, mas a nota vai continuar lá em funcionamento. Então, eu não recomendo isso. Eu recomendo que você, de fato, retenha. Tranquilo? Show. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção da solvência das anteriores. Essa daqui é ótima. O que eu tenho de gente que faz calote nesse sentido é maravilhoso. Vamos lá. O camarada fez um acordo. Bom, fez um acordo. Então, ele está pagando ali as parcelas do acordo. Do aluguel, por exemplo. Aí ele vai lá, atrasa 2 e paga a terceira. E a gente já tinha ali 7 prestações para trás. Eram 10. Aqui há uma presunção de que se você pagou a última e o credor aceitou aquilo ali, pressupõe-se que as anteriores estão pagas. Só que o código, obviamente, já colocou o quê? Pressupõe. Se você pagou a última, pressupõe que você pagou as anteriores. Mas pode ser provado em contrário que, de fato, a pessoa está em débito. Então, veja, há uma presunção, só que se tiver prova em contrário, beleza, sem problema. Se você pagou, e o cara deu a quitação, em que pese haver cobranças acessórias, como é o caso de multa, elas vão ser presumidamente tidas como paga. Por quê? Digamos que eu paguei o montante principal, paguei lá tal 30 mil. Só que eu tinha de multa ser paga ainda, por causa de mora, essas coisas, juros,
eu ainda tinha mais 5 mil. Meu amigo, se você me deu a quitação, você está falando que eu não tenho mais dívida. Então, se você deu essa quitação, a chance de você perder isso é altíssima. Por quê? Porque você extinguiu a dívida. Lembrando, você extinguiu a dívida quando deu a quitação. Então, para cobrar esses acessórios, muito difícil. Por quê? Porque você falou que ela já estava paga quando deu a quitação. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Se eu te entrego o cheque, se eu te entrego aquela nota promissória, a ideia ali é que eu tenha, de fato, a presunção, o que não pode ter ocorrido, mas eu tenho a presunção de que foi pago. Então, isso já aconteceu? Também já peguei caso real disso. O camarada entregou a nota promissória sem receber o diabo do pagamento. E eu ficava me perguntando, Senhor, o que falta nessa galera? Falta um parafuso. Porque como é que você vai pegar a única garantia de receber e você entregou a nota promissória? Você é abobado? Não pode, né, gente? Mas o código sabia disso. Sabia que tinha gente que ia fazer essa cagada. E aí ele diz o seguinte, olha, essa presunção ela fica sem efeito se em 60 dias você provar que não recebeu aquele valor. Então, eu devolvi a nota promissória e tal, mas em 60 dias eu provei que não teve o pagamento. Aí, beleza, fica sem efeito essa presunção. E os dois últimos para a gente encerrar a aula de hoje, que diz o seguinte, presume-se a cargo do devedor as despesas com pagamento e a quitação se ocorrer por aumento por fato do credor. Este vai suportar as despesas acrescidas. Professor, não entendi nada. Sem problema. Vamos lá. Todas as custas inerentes à realização do pagamento vão ser suportadas pelo devedor, salvo se o credor der causa disso. Então, se o credor criar algum empecilho, quem vai arcar com essas eventuais custas será ele. Professor, quais são esses tipos de custos? Gente, vamos lá. Eventual pagamento no banco. Quando, depois, nada posterior do vencimento, vai ocorrer juros. Então, se a culpa for do credor, ele vai arcar com isso. Se há uma disposição contratual, alguma coisa nesse sentido, por exemplo, o pagamento tinha que ser realizado em tal dia, por quê? Porque o camarada estaria em Brasília. E o credor não estava em Brasília, estava no Rio de Janeiro. E ele precisa realizar aquele pagamento. Se a culpa foi dele, ele vai ter que arcar com isso. Aí, que sentido? Consignação e pagamento. A consignação e pagamento não é uma ação judicial? Então, eventual custa pela realização da consignação e pagamento por culpa do credor, o credor vai ter que arcar com isso. Se for por culpa do devedor, o devedor vai arcar com isso. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Então, basicamente, é aquela história. Se você ficou calado, você vai aceitar aquela circunstância. Desde que a gente tem aqui, ó, por peso ou por medida. Só quando acontece isso? Isso acontece muita obrigação de dar coisa certa quando a gente fala de produtos. Então, 500 quilos de alguma coisa, a gente tem ali o peso, né? Então, nesse caso, se nenhuma das partes se opor a essas medidas, tranquilo, vai dar. O silêncio pressupõe a ciência daquilo, quer dizer que ele aceitou. Então, o silêncio, nesse caso aqui, ele importa no aceite. E aí tem que ficar muito atento a essa hipótese, porque o silêncio aqui vai gerar uma responsabilidade. O silêncio importa no aceite. Então, o que a gente teve aqui hoje, na aula de hoje? Nós falamos de teoria da aparência, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, teoria da imprevisão, que é fera para a nossa relação atual. Nós falamos também sobre a questão da conduta do credor importar na renúncia tácita das disposições, e nós falamos ainda do silêncio também importar no aceite. São consequências que, veja, nós temos, por causa da situação, consequências jurídicas. Então, isso é muito importante para uma situação prática. Beleza? Gurizada, há alguma dúvida? Temos alguma dúvida? Nenhuma dúvida, tá tudo de boa. Então, eu vou encerrar a gravação. Eu acho